A questão de Jesus ter irmãos pode parecer estranha à primeira vista. Afinal, a visão tradicional dentro do cristianismo é que Maria, a mãe de Jesus, permaneceu virgem por toda a vida. No entanto, várias passagens no Novo Testamento mencionam explicitamente os irmãos de Jesus. Essa discrepância intriga intérpretes há séculos e continua a gerar debate entre estudiosos e leigos. Neste vídeo, vamos mergulhar nas evidências bíblicas e no contexto histórico da família de Jesus. Examinaremos o desenvolvimento da doutrina da virgindade perpétua de Maria e avaliaremos sua consistência com as evidências disponíveis. A ideia da virgindade perpétua de Maria, embora profundamente enraizada nas tradições católica e em algumas ortodoxas orientais, não é encontrada nos primeiros escritos cristãos. Ela surgiu gradualmente nos séculos seguintes à morte de Jesus, refletindo interpretações teológicas em evolução, e não uma afirmação escriturística direta. A doutrina ganhou destaque nos séculos IV e V d.C., culminando em sua afirmação formal como dogma pelo Sínodo Lateranense de 649. Essa doutrina enfatiza a santidade única de Maria e a natureza milagrosa da concepção de Jesus. No entanto, ela também levanta questões sobre a interpretação de passagens bíblicas que parecem contradizer essa visão. Os evangelhos, particularmente Marcos e Mateus, fazem várias referências aos irmãos de Jesus. Marcos 6:3, por exemplo, pergunta: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Da mesma forma, Mateus 13:55-56 afirma: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? Essas passagens apresentam claramente Jesus como tendo vários irmãos que eram bem conhecidos na comunidade. O Novo Testamento vai além de simplesmente mencionar os irmãos de Jesus. Ele também os descreve como desempenhando papéis significativos no movimento cristão primitivo. Esses irmãos, especialmente Tiago, tiveram uma influência notável na formação e liderança da igreja nascente. Tiago, em particular, emerge como um líder proeminente na igreja de Jerusalém após a morte de Jesus. Ele não era apenas um seguidor, mas um pilar fundamental na estrutura da igreja primitiva. Gálatas 1:19 se refere a Tiago como o irmão do Senhor, destacando sua importância e proximidade com Jesus. Sua liderança é frequentemente mencionada em vários textos antigos. Além disso, a carta de Paulo aos Gálatas coloca Tiago no mesmo nível de Pedro, Cefas, como uma coluna da igreja. Gálatas 2:9. Isso mostra o respeito e a autoridade que ele tinha entre os primeiros cristãos. A proeminência de Tiago, identificado como o irmão de Jesus, sugere uma relação familiar próxima e lança dúvidas sobre a ideia de que esses irmãos não eram filhos biológicos de Maria. A sua influência e liderança são evidências claras de seu papel crucial na história do cristianismo. A história de Tiago nos oferece uma visão fascinante sobre a dinâmica familiar de Jesus e a importância dos seus irmãos na propagação da fé cristã. Através de suas ações e liderança, Tiago deixou um legado duradouro que ainda ressoa nos dias de hoje. Embora a doutrina da virgindade perpétua de Maria tenha ganhado força mais tarde, os primeiros escritos cristãos não apoiam consistentemente essa visão. Muitos dos primeiros cristãos tinham diferentes interpretações sobre a vida de Maria e sua relação com Jesus. O texto do século II, conhecido como Proto-Evangelho de Tiago, embora não seja considerado canônico, oferece uma perspectiva única. Reflete as primeiras tradições sobre a vida de Maria, incluindo detalhes que não estão presentes nos evangelhos canônicos. Este texto reconhece os irmãos de Jesus, mas os apresenta como meio-irmãos, filhos de José de um casamento anterior.
Essa interpretação tenta reconciliar as referências bíblicas aos irmãos de Jesus com a ideia em desenvolvimento da virgindade perpétua de Maria. A ideia de que Maria permaneceu virgem por toda a vida foi uma doutrina que se desenvolveu ao longo dos séculos. No entanto, essa explicação não é encontrada nos evangelhos canônicos e parece ser uma tentativa posterior de harmonizar tradições conflitantes. As discussões teológicas e os debates sobre a virgindade de Maria continuaram a evoluir, refletindo a complexidade das crenças cristãs primitivas. Através dos séculos, a Igreja procurou unificar essas tradições diversas em uma doutrina coesa. Os proponentes da virgindade perpétua de Maria frequentemente argumentam que, se Jesus tivesse irmãos biológicos, os evangelhos teriam declarado isso explicitamente. Eles apontam para o silêncio dos evangelhos sobre o assunto como evidência contra Jesus ter irmãos e irmãs. No entanto, esse argumento do silêncio não é particularmente convincente. Os evangelhos não são biografias no sentido moderno. Eles são relatos seletivos escritos para propósitos teológicos específicos. Seu foco principal é a vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus. O fato de eles não abordarem explicitamente a questão da virgindade perpétua de Maria não significa necessariamente que ela era uma realidade. É importante considerar o contexto cultural ao interpretar o termo irmão nos evangelhos. Na Palestina do primeiro século, o termo irmão podia abranger uma gama de relacionamentos além de irmãos biológicos. Podia se referir a primos, amigos íntimos ou membros do mesmo grupo social. No entanto, os evangelhos usam consistentemente irmão no contexto da família de Jesus, juntamente com referências à sua mãe e irmãs. Isso sugere que o termo é usado em seu sentido mais comum para denotar irmãos biológicos. A família desempenhava um papel central na sociedade judaica durante a época de Jesus. Ter uma família grande era considerado uma bênção, e os filhos eram altamente valorizados. Dado esse contexto cultural, seria incomum para José e Maria terem apenas um filho. O silêncio sobre outros filhos, juntamente com as referências explícitas aos irmãos de Jesus, sugere que uma estrutura familiar tradicional era provavelmente a norma. O foco na virgindade de Maria, embora teologicamente significativo em algumas tradições, pode ofuscar seu papel como mãe, não apenas de Jesus, mas potencialmente de outros filhos também. Os evangelhos descrevem Maria como uma mãe dedicada e atenciosa, que criou Jesus em um ambiente familiar. Reconhecer a possibilidade de outros filhos humaniza Maria e permite uma compreensão mais matizada de sua experiência como mulher na Palestina do primeiro século. A questão de Jesus ter irmãos biológicos nos desafia a examinar nossas suposições sobre Maria e a comunidade cristã primitiva. A doutrina da virgindade perpétua de Maria, embora profundamente enraizada em algumas tradições, não é explicitamente apoiada pelos primeiros escritos cristãos. As referências dos evangelhos aos irmãos de Jesus, a proeminência de Tiago na igreja primitiva e o contexto cultural da Palestina do primeiro século sugerem que Jesus provavelmente tinha irmãos. Por fim, a questão dos irmãos de Jesus fala de questões mais amplas sobre sua humanidade e o papel da família na fé cristã. Reconhecer a possibilidade de Jesus ter irmãos e irmãs não diminui sua divindade. Em vez disso, enfatiza sua plena humanidade. Jesus, como muitos indivíduos ao longo da história, experimentou as alegrias e os desafios da vida familiar. Ele viveu em um ambiente onde as relações familiares eram fundamentais para a vida cotidiana. Entender esse aspecto de sua vida pode fornecer uma conexão mais relacionável e significativa com seus ensinamentos e exemplo. A representação do Novo Testamento da família de Jesus, embora nem sempre detalhada,
oferece um vislumbre do contexto humano no qual sua vida extraordinária se desenrolou. As interações familiares de Jesus, como qualquer outra pessoa, moldaram suas experiências e ensinamentos. A compreensão de sua vida familiar nos ajuda a ver Jesus não apenas como uma figura divina, mas também como alguém que compartilhou das mesmas experiências humanas que todos nós. Isso nos permite apreciar ainda mais a profundidade de sua mensagem e a universalidade de seu exemplo. Se gostou do vídeo, deixe o like para ajudar o canal. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Deixe sua opinião nos comentários e até a próxima.